Defesa do consumidor. Bem, meus amigos, às 9h46, vamos à defesa do consumidor com o nosso amigo Jorge Tardan, consultor do PROCON. Tardan, bom dia. Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. Tardan, estamos aí em plena greve dos Correios e isso traz uma série de problemas para todos nós. Por exemplo, as pessoas recebem as suas contas através dos Correios. Conta de luz, telefone, gás e por aí vai. Como é que vai ficar o cidadão? A gente tem alguma defesa, tendo em vista essa greve? Fajardo, é bom a gente registrar o seguinte, né, que o consumidor, evidentemente, deve ficar atento, ele não deve se aproveitar dessa oportunidade para não pagar suas contas, mas a gente também tem que enxergar a realidade. Né? Muitas vezes eu me coloco nesse grupo, eu nem sei exatamente quais são as datas de vencimento de várias faturas que eu tenho. Então, o fornecedor, né, ele deve oferecer um meio alternativo na imprensa ou no site. O importante é que faça comunicados ostensivos oferecendo alternativas de pagamento para o consumidor. Porque o consumidor deve, sim, contribuir para pagar suas contas, para que não incida sobre o atraso dessas contas as chamadas multas de demora e os juros de mora. O que são isso? São juros ou encargos decorrentes do atraso no pagamento. Insisto, é importante, muito importante, que as empresas façam comunicados intensos, ostensivos, oferecendo meios alternativos de pagamento. Se não fizer, o consumidor não pode arcar com o ônus do não pagamento em razão da fatura não ser entregue pelo fato da greve. Então, o consumidor não pode assumir esse ônus sozinho. Agora, é bom também que o consumidor, se ele sabe, né, o dia exatamente do pagamento, ele pode efetuar o pagamento via o chamado a consignação em pagamento. Como é que funcionaria isso? Você sabe exatamente quem é o seu credor e você tem lá a fatura desse credor, e nessa fatura tem o CNPJ, a inscrição estadual, o endereço, enfim, tem lá uma gama de informações acerca do credor, né, que é o prestador de serviço público, e você pode abrir uma conta, independentemente de qualquer ônus, os bancos, e aí eu alerto que quem está melhor preparado para isso é o Banco do Brasil, abrir uma conta no Banco do Brasil e depositar a importância correspondente à prestação de serviço. E o Banco do Brasil tem lá uma comunicação que diz o seguinte, olha, nessa conta deve conter o seguinte, dizendo o seguinte, em razão da greve, da fatura, da prestação de serviço de água, de energia elétrica, ou de telefone, ou de ensino, está sendo efetuada via o depósito da conta corrente número tal, na agência tal, pronto. Uma vez comunicado isso, pago está. Agora, como que o consumidor vai descobrir o dia da fatura? Esse é o problema. Então, por isso que eu disse que os fornecedores, insisto muito nisso... Tardan, o dia e o valor, né? O dia e o valor. Pois é, porque pode variar. Por exemplo, fatura de telefone e de água, né, o valor varia. Então, como é que eu vou saber exatamente qual é o valor da minha fatura? Por isso que eu insisto. O nosso programa não tem um cunho só de defender o consumidor. Nós queremos educar para o consumo. Então, essa mensagem é direta para os fornecedores. Ofereçam de forma intensa meios alternativos de pagamento. E hoje nós temos internet, nós temos mala direta, a internet continua funcionando e nós temos aí uma quantidade enorme de consumidores que têm e-mail. As empresas têm call center, ou seja, aquele serviço de atendimento ao cliente. Ela deve intensificar o trabalho de informação ao cliente em razão dessa greve para que não traga encargos para o consumidor. Muito bem, então todo mundo tem que ficar atento a isso, ver a forma em que pode fazer esse pagamento, a forma alternativa, mas é importante essa lembrança que você faz. Quer dizer, as empresas devem nos dar informações via site, enfim, buscar uma forma de nós, consumidores, sabermos quanto é essa fatura para a gente pagar, porque o dia a gente até mais ou menos sabe qual é, não é? Mas o valor da fatura é que é meio complicado. Exatamente.
Então, agora, consequências, né, em razão do não pagamento, vamos imaginar o seguinte, uma interrupção, porque a fatura não chegou e o consumidor não pagou. Isso pode ser contabilizado só em cima dos Correios? Não. Nas relações de consumo, Fajardo, todos respondem solidariamente. Afinal de contas, quem escolheu no contrato que o pagamento a fatura seria entregue via Correios, ou foi o consumidor? Foi a própria empresa. Então, no direito, nós temos uma expressão que diz o seguinte, culpa em elegendo. Quem elegeu o meio para tal, ou seja, para enviar a fatura, não foi o consumidor, foi o credor, no fornecedor de serviço. Então, ele deve assumir o ônus na escolha Correios. Portanto, ele, fornecedor, em razão da greve, tem que assumir eventuais problemas decorrentes da greve. Muito bem. Jorge Tardan, mais alguma coisa? Mas é isso aí. Nós vamos... Hoje é um dia muito triste para os nossos colegas, né, do Fluminense. É verdade. Sofreram pra caramba ontem. Esse é o tipo de consumidor sofrido, né? Porque foi doloroso demais. Eu sou flamenguista, não estou comemorando. Muito pelo contrário, estava torcendo para o Fluminense. Mas ali, em torno da minha casa, o que tinha de flamenguista, rapaz, comemorando, impressionante. Em torno da minha casa também. Mas eu confesso que eu sou um flamenguista que estava torcendo para os nossos amigos do Fluminense, que fizeram esforço, mas o resultado final foi dramático, né? Deve ser um dia muito triste para o pessoal do Fluminense. O consumidor do Fluminense não tem nem como reclamar, né? Não tem nem como reclamar, porque, na verdade, os pênaltis, foi lamentável aquilo ali que a gente viu, né? É verdade. Aquela catimba do goleiro mostrou que experiência não se adquire, é tempo mesmo de estrada. É verdade. Tardan, muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para você, ótimo fim de semana. Terça-feira a gente volta com mais Defesa do Consumidor. Certamente. Um grande abraço a todos. Muito bem, meus amigos, são 9h53. Marisa Monte no Manhã, Mac. Era tão feliz.